Queria convidá-los, por gentileza, a lermos 2 Coríntios, Natan, capítulo de número 6. Agora vamos ler só do 6 ao 10, para ganharmos mais tempo. Na leitura introdutória da palavra, na leitura oficial, nós lemos do 4 ao 10. Agora vamos ler do 6 até o 10, que diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta hora, a hora da palavra. Fale conosco, como nos temos falado durante todo o decorrer desse culto santo, desse culto sagrado. Mas agora, uma vez mais, Pai, nos fale através da ministração da Tua palavra, que o Senhor ministre sobre nós. Eu também preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso de orientações do Senhor para todas as áreas da minha vida. Fale conosco, que a Tua palavra nos pegue e nos acerte. Que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Repreenda todo obstáculo, todo espírito contrário à Tua palavra. Que ela tenha vez, que ela tenha voz entre nós. Em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a ministrar essa palavra. Que venha dos céus, não da terra. Que venha do Senhor Deus e não do homem. Que venha do Espírito e não da carne. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se, igreja amada, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós vamos falar esta noite, se Deus quiser, sobre alguns dos paradoxos de Deus. É sobre isso que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos, sobre os paradoxos de Deus. Bom, a definição de paradoxo, você sabe que uma palavra ela pode ter, inclusive nos dicionários, muitas definições, né? É o contrário ao comum, né? Alguns vão dizer que é uma aparente contradição, é um paradoxo, né? E nas Escrituras Sagradas encontramos alguns deles, alguns desses paradoxos, né, de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tá ótimo, obrigado pelo aviso. E ao contrário dos valores do mundo, Jesus Cristo, na verdade, ele vem com o seu evangelho, ele destrói esses princípios e valores, entre aspas, mundanos. E por isso que nós vemos muitos desses paradoxos de vida. Aliás, irmãos, aqui para nós, né, a questão do próprio casal, e de dois serão uma só carne, a questão da própria trindade, que é 3, que temos aprendido na nossa revista dentro do trimestre, e ao mesmo tempo 1, nós encontramos, eu anotei aqui 7, não sei se vou conseguir falar sobre os 7, mas eu vou tentar pelo menos 5, dos paradoxos de Deus. O primeiro dele, e grave isso, porque eu vou repetir, Jesus Cristo veio com o seu evangelho destruir, né, os princípios, entre aspas, ou valores deste mundo, né, entre aspas, porque se é que neste mundo há valores. Bom, o primeiro paradoxo é que do visível vemos o invisível. Então, por gentileza,
certeza, meu filho. 2 de Coríntios 4, 17 e 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda compreensão. Agora, olha o 18. Vou destacar o que o evangelista Orlando falou aqui, que muitas das vezes lutas ou provas são bênçãos disfarçadas. É porque você está vendo com os olhos físicos a luta travada, não é verdade? Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver a sua vitória, porque há lutas sem vitórias, mas não há vitórias sem lutas. Amém? Então diz assim um 18 que eu queria destacar: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eita, que maravilha! Tudo que se vê é material, físico, concreto ou palpável, mas essas não são as principais coisas. Para nós cristãos não, para o mundo é. Para o mundo você vale o que você tem. É verdade ou mentira? Aliás, tem comerciais, tem slogans aí de comerciais, de marcas, que o slogan, a frase é essa: você vale o que você tem. Olha, então teria alguns aqui que não valeria nada. Ser um. Mas para Deus não. Para Deus é diferente. As coisas que se não veem são as mais importantes. Isso nós, estou correndo contra o tempo, né? Não gosto muito de pregar assim, mas é a necessidade. É o nosso tempo que nos pega. Aliás, ainda não estamos na eternidade, estamos no tempo. Um dia sairemos do tempo, o Cronos, e entraremos na eternidade, no Kairos de Deus. Então vamos lá. As coisas que se não veem são as mais importantes. Você vê o amor, você vê a alegria, você vê a paz, você consegue enxergar essas coisas, tocar, palpar? Não, na verdade eu poderia falar muito mais, vocês sabem, a própria felicidade, por aí vai afora, né? Elas podem ser demonstradas e devem, verbalizadas e demonstradas, principalmente o amor. Amém, amados? Aliás, vemos ali o amor não fingido. Por quê? Porque tem amor fingido, não é verdade? Então o primeiro paradoxo de Deus é esse. E quanto ao que o evangelista Orlando falou, as lutas de agora versus as glórias do porvir, então coloca aí Hebreus 11, 13, e vamos pular para o segundo paradoxo. Olha o que diz: todos esses morreram na fé. Eita! Vivemos na fé e morremos na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as, tremendo isso, saudando-as, e confessando que eram estrangeiros nesta terra. Eita! Segundo paradoxo de Deus: somos primeiros quando nos tornamos os últimos. Somos primeiros quando nós servimos, diferente do mundo. Até um texto primeiro, depois eu vou contar a história, e tem muito tempo que eu não conto essa história aqui, do guardanapo ou do avental. Até o primeiro texto, Marcos 10, 42 a 44. Ele gosta, ele fala isso, mas ele gosta das histórias. Diz assim a palavra do Senhor: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que são considerados governadores dos povos, perdoe. Sabei que os que são considerados os governadores, os líderes dos povos, têm-os sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. 43 anos. Mas
que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. É desse jeito, né? Bom, quando você chega num ambiente de festa, quando alguém lhe dá um guardanapo, é para quê? É para você sentar e ser servido. O guardanapo é para isso. Lembra que os garçons, quando servem os guardanapos, antes, durante ou depois de servir os salgadinhos ou refrigerantes, o guardanapo está ali, para você limpar a boca. Mas quando você chega num ambiente e lhe dão um avental, é para quê? Hã? É para servir. O que nós temos usado mais na vida? Primeiro X. O que nós temos usado mais na vida? Aventais ou guardanapo? Eu vi alguém dizendo guardanapo. Você gosta mais de servir ou de ser servidos? Você sabe o que existe pop stores? O que é pop store? Pop store é aquele pastor que ele manda tudo. Ele não faz nada. Ele só gosta de ser servido. Geralmente esses pop stores, irmãos, eles caíram de paraquedas. Grava uma coisa aqui. Já nasceram pastores, filhos de pastores, nunca passaram, nunca foram auxiliar de trabalho, nunca foram. Nós aqui, os líderes da igreja, conhecem muitos, ou alguns, que nunca serviram, nunca foram diáconos. Diácono vem de qual palavra no grego mesmo? Quer dizer o quê? Alguém lembra? Diácono, do grego diácono, de diaconia, que quer dizer o que mesmo? Serviço, serviçal, servidor. Então tem pastores que nunca serviram, por isso eles querem sempre ser servidos. Você conhece pastores assim? Você conhece, pessoas assim, né? Gosta tudo na mão. Bom, gostar tudo na mão é uma coisa. A gente brinca com o papai de 98 anos, né? Que papai tem uma doença, que não é dengue. Aliás, que está lastrado por aí, só que a mídia comprada não fala, né? Mas é dengo. Papai gosta de um dengo. Papai gosta de um mole. Papai gosta de um mimo. Mas quem não gosta? Aqui para nós. Mas a questão não é gostar, a questão é a necessidade. É a necessidade que fez o sábado pular. E Jesus disse, nesses um dos seus paradoxos, né, que o primeiro do reino é aquele que se torna o último, é aquele que serve a todos. E é o que nós precisamos fazer. E tem hora que é bom receber o guardanapo e ser servido. Ninguém está falando o contrário, mas aqui não tem moralista, aqui não tem fariseu, nem fanático, nem legalista, nem religioso. Mas nós precisamos vestir muito mais o avental, porque foi o que Jesus disse. Aliás, foi o que ele fez. Amém? Inclusive em João 13 lava os pés dos apóstolos para dar um exemplo, falando de humildade. Esse é o ensino principal. Grave isso aqui. E Jesus Cristo mesmo, ele foi mais diácono do que pastor. E até como pastor, na João 10, 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida em resgate de muitos. Até como pastor ele serviu, então ele é pastor diácono. E repito, mais diácono do que foi pastor, do que é pastor. Amém, amados? Nos ensinando. Aliás, tem um ditado no mundo que diz que aquele que não vive para servir, não serve para quê? Não serve. Tem alguns ditados no mundo que é um paradoxo também, não é verdade? É igual aquela que eu falo para Natan e para papai também. Papai e Natan, eles vivem para comer. A gente não, a gente come para viver, né? Tem gente que come para viver e tem gente que vive para comer. Amém? Esse é o paradoxo de Natan. Mas vamos voltar aos paradoxos de Deus. Então nós somos os primeiros quando nós servimos aos outros. E aí nos tornamos grandes.
na justiça, na fé, na humildade. Bota aí, Natan, Lucas 14, 26, e vamos falar sobre o terceiro paradoxo de Deus. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, irmãos, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Bom, terceiro lugar, nós somos livres quando nos tornamos servos de Deus. Romanos 6, 17 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Grave aqui: o cristão mudou de Senhor, ou só mudou de Senhor. Antes eu era escravo do diabo, e como o era, e sofria mais do que cachimbo na boca de bêbado, porque ele me fazia de peteca, de gato e sapato. Porque o diabo é assim: primeiro, na sua casa, ele é um visitante ilustre, depois ele vai ficando e se torna um hóspede permanente, depois ele se torna o dono da tua casa e você escravo dele. Então nós mudamos de Senhor. Antes eu era escravo do diabo, agora eu sou servo de Cristo. Eita! Olha o paradoxo ali. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina na que fostes entregues. Até o 22, Natan. Alguém acorda, Natan, por gentileza? Pedir ao diácono Rômulo e a irmã Angélica que acorde, Natan. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros, os vossos corpos, para servirem à justiça, para a santificação. Esse texto é tremendo, amados. Porque quando éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Meu Deus, eu os piores possíveis. Os piores: ilusão, tristeza e dor. Somente as coisas de que agora vos envergonhais. É verdade. Um dia desse eu falei que tem coisa que só eu lembrar que eu fiz é pecado. Só eu lembrar. Lembra disso, Natan? Lembra disso, irmã Maria? Lembra disso? Agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em quê? Servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Eita, glória a Deus, misturado com alegria, com aleluia. Somos livres quando nos tornamos servos de Cristo, servos de Deus. Esse é outro paradoxo do Senhor, né? Nós mudamos de Senhor. É por isso que Paulo, ele se chama, ele se classifica como escravo de Cristo. O cristão trocou de Senhor, ele agora é escravo de Cristo. Fomos libertos do juízo para praticarmos a justiça. Eu vou complementar melhor essa frase. Fomos libertos do juízo divino para praticarmos a justiça de Deus. Eita! Viu o paradoxo? Eu vou contar um para o pessoal. Alguém já ouviu? Eu amo a Bíblia e preciso ler mais do que tenho lido, ouvir mais do que tenho ouvido. Eu preciso. Falo por mim, falo de mim, e cada um fala por si. Mas eu lembro
quando eu era escravo do diabo. Eu acordava cedo, sempre acordei cedo, tá? Hoje eu até estava pensando em pregar uma outra mensagem, que é essa aqui. Mas quando Deus quiser, não domingo que vem, quem sabe o outro, não sei, eu vou pregar. A vida começa a cada manhã, a vida começa a cada amanhecer. E eu menciono aqui o que os homens e mulheres de Deus faziam de manhã bem cedo, com vários textos. Olha, como nos é peculiar, está em vermelho, é texto bíblico. Em primeiro lugar, oração. Os servos de Deus acordavam cedo com oração, para a oração, orando. Em segundo lugar, meditação. Olha, vários textos. Acordavam meditando na palavra. Eita! Como já existia a palavra, o Pentateuco, os 5 livros da lei de Moisés, já estavam lá meditando. E por aí vai. Eita! Confissão. Adoração. A vida começa, ou recomeça, a cada amanhecer. Então, eu sempre acordei cedo. E eu dizia assim, quando eu era crente: hoje eu não vou beber, hoje eu não vou. Eu passei com o Natan hoje, por aqui por dentro, na fazendinha, e voltando eu falei: Natan, como é que pode? O pessoal de manhã, quando eu passei com a Kombi fazendo o som, de tarde eu passei com o Natan indo e voltando, estavam bebendo ainda, o dia todo. Mas eu também fazia isso quando eu não era crente. E alguns de vocês aqui também. Era de manhã à noite. E sem cair, tá? E sem beber o juízo, sem fumar o juízo, sem cheirar o juízo. Entre aspas, né? Só fazer isso tudo já mostra que não tem juízo, né? E eu acordava e dizia: hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou fumar maconha, hoje eu não vou cheirar, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou acontecer. Daqui a pouco estava fazendo tudo de novo. Porque era um escravo. Escravo não faz o que quer, faz o que quer o seu senhor. E o meu senhor era o diabo. Mas quando eu me converti, eu lembro, nos primeiros dias, o corpo acostumado com as drogas, eu vivenciei a síndrome da abstinência. E só sabe o que é quem realmente já passou. Eu já falei isso aqui, que a minha carne tremia, eu sentia que meus pulmões brigavam entre si pedindo pó, que a boca do estômago quase falava pedindo a bebida, a cachaça, a cerveja para enxaguar. E eu já dei cabeçada na parede, já caí no chão. E eu lembro que numa da pior abstinência que eu tive, dessas que eu dei cabeçada na parede e caí no chão, eu orei ao Senhor no chão e disse: Senhor, não convertido mais, vê como o teu servo está. Meu corpo pedindo as drogas, Pai, mas eu não quero mais, eu sou teu servo. Liberta-me dessa vontade maligna e troca essa vontade doida pelas drogas da vontade de comer a tua palavra, de ler a tua palavra. Eita, nunca esqueci, mas se foi de manhã, eu já disse isso aqui. E eu saí, eu senti como que saísse do meu corpo um peso, sabe? Os demônios, a começar pelo Zé Pilintra, né? E eu ser liberto e ficar leve e me dar uma vontade, me perdoa a expressão, uma vontade doida de ler a palavra e ler a manhã toda, não almoçar, esquecer do almoço, não ter fome, a tarde toda, ler até, como eu já falei, procure ler 12 horas por dia, leia 10, se você conseguir, e ver se não vai dar umas bolinhas nas suas pálpebras inferiores. Aí as letras começam a embolar. Aí você, acho que Deus permitiu, porque eu precisava parar. Senão eu estava lendo até agora. Ele tinha casado, não tinha feito filhos, mas Deus trocou. Eu troquei de Senhor e o Senhor trocou de vontade. Aleluia. Eita! Paradoxo de Deus! Aleluia. Éramos servos do diabo, agora somos servos de Cristo. Aleluia. Nós somos livres, na verdade, quando nos tornamos escravos de Deus. Quarto lugar, somos sábios pela loucura da pregação. Conta aí, Natan, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Diz assim:
a palavra do nosso Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eita! Tremendo, sabe, irmãos? Vou ter que começar a tirar alguns textos aqui, começar a falar menos, para cumprir o horário, o nosso tempo. Grave isso aqui. As sabedorias humanas das escolas, colégios e faculdades têm negado Deus. Aí Deus se apresenta pela loucura da pregação, pela loucura da cruz. Aí você ouve, vê e ouve um semi-anal. Me dá outro som, por gentileza. Realmente essa bateria não estava carregada, né? Valeu, Orlando. Aí você vê, perdoe-me, e ouve um semi-analfabeto, pastor Marinho, que nunca fez teologia, aliás, mal fez a escolaridade, que não sabe nem o que é homilética, né? Aí prega com uma unção e sabedoria divinas, que os pecadores se convertem, e os crentes fracos se fortalecem, e muitos desviados voltam, pela simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, irmãos. Quem complica é o homem, com as suas invenções, como se tivesse inventado a roda ou a pólvora, como nós temos visto aí. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, já estamos em Marcos 1, capítulo 1, versículo 1. O Evangelho é simples, puro, como cantado Logos, como essa límpida água, transparente como a mesma. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Essas invenções, essas campanhas mirabolantes, essas invenções, irmãos, de sal ungido, de vassoura ungido, de perfume ungido para ganhar o ungido, de papel higiênico ungido, me perdoe, amados. O Evangelho é que Jesus Cristo salva, liberta, perdoa, cura quem quer curar, e Ele prepara para nos levar para o céu. Batiza com o Espírito Santo, o Evangelho que Ele justifica, santifica e vivifica o homem. Essas coisas, esse misticismo religioso, eu ia falar cristão, mas não pode ser cristão porque não vem de Cristo, é para ganhar dinheiro desses líderes comerciantes da fé. E pode ver, aqui há pouco tempo não, mais ou menos, uns, sei lá, 6, 8 anos atrás, apareceu uma irmã aqui. Aí ela chegou aqui, pastor, eu vim de uma igreja tal, e acabei entrando numa pressão do pastor, que começou com 1.000, naquela época, tá, quase 8 anos atrás, caiu para 500, caiu para 300, quem queria comprar uma pedra, que ele disse que veio de Israel, e essa pedra, ao chegar na sua casa e espantar os espíritos malignos, irmão, pelo amor de Deus, tem que ser muito bobo, trouxa para acreditar nisso. Me perdoe a linguagem chula. Ela falou, pastor, eu consegui adquirir quase no final. Teve os de 1.000, os de 500, foram comprando os de 300, 200, 100, e eu comprei essa daqui. Me mostrou uma pedrinha, mas não tem. Deixa eu ver se eu consigo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. O tamanho desse parafuso aqui é minúsculo, está tão pequenininho, está difícil de pegar. Mais ou menos o tamanho desse uma pedra qualquer, tá? Não estou falando de pedra preciosa, não. Uma pedra qualquer dessa de rua que você chuta, tropeça, pop, só vai para frente quando leva topado, não é? Aqui, tá dando para ver? Eu falei, irmã, quanto que a irmã pagou nisso aí? Eu dei R$50, era o mínimo. Eu falei, minha irmã, estamos te enganando, minha querida.
Hã? Mas tem pessoas que não tem? Tem pessoas que gostam de ser enganadas? Porque só engana. Tem pessoas que são enganadoras, tem pessoas que gostam de ser enganadas. Tem mulher, me perdoa, não vai entrar nesse assunto, tem depois de casar, que gosta de ser enganada. E a verdade ou se faz cego, diz, não sei se é Machado de Assis, o pior cego é aquele que não quer ver. Não, pastor, mas o pastor lá disse que é para espantar os maus fluidos, os espíritos malignos da minha casa. Irmãos, pelo amor de Deus, amados. É uma questão também de um pouquinho de QI, é uma questão também de um pouquinho de bom senso, de um mínimo de inteligência ou de sabedoria divina, o mínimo. Ah, eu não tenho, então vai lá, Tiago, Únata, 5 e 6. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que deliberadamente dá, e a ninguém lhes lança em rosto, e lhe será concedida. Agora o 6, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sempre peço, irmãos, eu estou pastoreando há 30 anos, toda madrugada quando eu acordo, todo dia, que oro, ou quando oro todo dia, eu peço, Senhor, me dê sabedoria para pastorear, Senhor, me dê sabedoria, porque está ficando cada vez mais difícil, né? Muito grande. Me dê sabedoria para lidar com a mente humana. Me dê sabedoria, Senhor, para pastorear. Me dê sabedoria para ser o cabeça da minha casa, para criar meus filhos, agora para ajudar na educação da minha neta. Já estou pedindo ao Senhor, me dê sabedoria. Preciso de sabedoria de Deus. Nós precisamos, para ser uma mulher sábia, Provérbios 14:1, que edifica a sua casa, né? Sabedoria. Hoje eu vi testemunho, eu te pedi autorização para falar, Tiago no café da comunhão, né? Testemunhou, o diácono casamento testemunhou o testemunho tremendo de Cristo. Esse tempo todo de casamento, ela nunca ergueu, levantou a voz contra ele, nunca gritou para ele. Aliás, também minha esposa, eu acho que também Quintana nunca gritou, não. Vocês já ouviram Quintana gritando comigo? Eu acho que também não, diácono Eduardo. Não sei se nós somos os únicos aqui, tomara que não. Se era para pegar o testemunho da sua mãe, o exemplo dela seguir. Amém, amados? Aliás, tem uma frase que eu falo em encontro de casais que é assim: a mulher não ganha no grito, a mulher ganha no sussurro. Eita! Deixa isso para encontro de casais. Então, amados, grave isso aqui. Grave isso aqui. Nós somos sábios pela loucura da pregação. Quinto lugar, não temos nada e possuímos tudo. 2 Coríntios, 6:10. Nós somos ricos, na verdade, para com Deus, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando ali de coisas materiais versus coisas espirituais. Ele está dizendo, eu posso até ser pobre, materialmente falando, mas sou rico, espiritualmente falando, e estamos enriquecendo a muitos, espiritualmente falando. Não tenho nada. Ele pode estar falando. E Paulo, o apóstolo dos pés sangrentos, não tinha mesmo, literalmente falando, como Jesus, tá? E como Moisés, que largou tudo, largou o luxo e foi para o lixo, no deserto. Os grandes líderes, os maiores líderes, Jesus é incomparável, né? E hoje os grandes líderes têm carro importado, blindado com segurança particular, armado, ainda disse, se vir vai morrer, vai levar bala. Vocês sabem o que ele está falando? Né? Eles têm jatinho particular. Jesus andava a pé. Eu estou andando a pé? Não, eu estou um carro 1.0, é quase. É quase, mas não é a mesma coisa. Tem um carro para andar, glória a Deus. Amém? Jesus Cristo andou no burrinho emprestado na sua entrada em Jerusalém, jumentinho. Grava isso aqui.
moram em mansão. Alguns, meu Deus do céu, tem que parar com isso. Alguns perto da gente tem uma casa luxuosa com ar-condicionado, piscina e banheira com hidromassagem. A igreja não tem um portão, a igreja não tem um banco acolchoado, nem um ar-condicionado. Ai meu Deus, vou parar, prometo, estou tentando. Amém, amados? E Paulo está dizendo, olha, não tendo nada, mas possuindo tudo. Ele está possuindo o seguinte, ele está dizendo que ele possui Deus, ele possui a salvação, ele possui a fé, ele possui o amor, ele possui a gratidão, ele possui a humildade. É isso que ele está falando, esse é o paradoxo de Deus. Amém, amados? Isso aqui. Ó, eu vejo, tenho visto, como eu vi ontem em casa, e falei hoje pela manhã na EBD, na oportunidade, o pastor Marinho ministrou, né? O pastor falou assim com uma irmã que lhe pediu o batismo. Pastor, eu não posso receber o batismo? Não, você não é casada, seu marido não é crente, não quer casar com você. Seu marido, de tempo, pai dos seus filhos, de tempo, avô já da Netânia, acho que é avô já de netos, tá? O pastor queria tanto ser batizada, aí o pastor falou assim para ela, esse mesmo pastor, tá? A gente não dá nome, mas alguns sabem quem é. Ó, só vou te batizar se você não tiver nada com seu marido do batismo para frente. Você não vai ter mais nada com seu marido. Então não vai continuar casada. Continua. O marido está dentro de casa, não tem nada com ela. Mas quem não tem comida em casa, come aonde? O ditado aí fora? Na rua. Meu Deus, que cor, parece que vocês ensaiaram. Então o marido, ao invés de juntar o casal, está separando, amado. Ou o marido do pastor. O pastor, ao invés de juntar o casal, está separando o casal. Como pode isso? Eu estou falando, irmão, de ouvir de fontes fidedignas. Aliás, a irmã dessa irmã, que é cada um de uma igreja. Grave isso aqui. Grave isso aqui. Né? Mercadores da fé. E pior, destruidores de casamento. Ao invés de juntar, estão separando. Mas a Bíblia diz, hein, que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Grave isso aqui. O casal se conheceu, não era crente. Se ajuntaram, porque tinha aquele ditado que casado com fé, ajuntado com fé, casado é, não tem? No meio do caminho, já pai de filhos, ela se converteu, ele não. Aí para ela se batizar, o pastor disse que ela não tinha que ter, então, se ele não quer casar com você, ele não pode ter mais nada com você. Agora, pior do que o pastor falar isso, é a irmã aceitar isso. Amém, irmãos? Mas como tem bobo e trouxa para todo, me perdoe mais uma vez a linguagem chula aí. É isso aí. Né? Vamos, pede o Senhor para tudo que nós falarmos aqui. Bota aí, Natan. Atos 17:11. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as escrituras diariamente para ver se de fato as coisas eram assim. Faça isso com tudo que nós pregarmos aqui. E pede o Senhor para abrir a sua mente, para te esclarecer. E não tem pastor petista que quer cegar você e fazer lavagem cerebral contigo? Jamais. Aqui nós temos um curso teológico para você, mais do que surfar, mergulhar na palavra. Amém? Para quando alguém falar aqui, a gente, que é quase impossível, me perdoe a falsa modéstia, ou outra pessoa, pregador de fora, pregar alguma coisa aqui, você fala assim, isso aí não está na escritura não. Isso aí não está escrito não. Isso aí eu nunca li, os nossos pastores, meus pastores nunca me ensinaram isso. Meus professores da teologia aqui jamais. Amém, amados? Para não serem enganados e levados por qualquer vento de doutrinas. Doutrinas humanas. Precisamos correr para terminar. Então, amados, nós não temos nada, mas possuímos tudo, porque nós somos ricos para com Deus. Pode adiantar. Lucas 12, 15 e 21. Depois 1 Coríntios 1, 4 e 5. Diz assim a palavra. Então lhes recomendou, tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, eu amo esse texto, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui.
O outro é qual, Natan? 21, por gentileza. Depois 1 Coríntios 1, 4 e 5. Diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Uma mensagem em Provérbios que Deus me deu. O rico pobre, o pobre rico, o pobre pobre e o rico rico. Lembrou do reco-reco, né? O rico rico é aquele que é rico materialmente falando, como Abraão, como Jó, mas que também é rico, principalmente espiritualmente falando. Porque tem rico que é rico materialmente falando, mas é um miserável espiritualmente falando. E tem pobre que é pobre materialmente falando, mas ele é rico para com Deus espiritualmente falando. Aí eu falo sobre esses 4 personagens, baseando-me em Provérbios. Então, amados, grave isso aqui. Grave isso na sua memória. 1 Coríntios 1, 4 e 5 e Efésios 3, 8. Diz assim, Coríntios: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que foi dada em Cristo Jesus. 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Eita! Agora, Natan, Efésios, para terminar, 3:8. Assim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que maravilha! Paulo não estava nem preocupado, irmãos, com o carro da época, que era carruagem, com a moto da época, que era o cavalo manga larga marchador. Não estava nem preocupado com as casas de praia, com as mansões da época, porque sempre tiveram. Amém, amados? Os palácios, as mansões, os casarões. Paulo estava preocupado com as insondáveis riquezas de Cristo, que pregava em seu evangelho. 6º lugar, nós somos fracos. Quando somos fracos, é que somos fortes. Está em 2 Coríntios 12, 10. Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É o paradoxo de Cristo. Lembro do meu vovô Porto-Hora. Grava isso aqui, pode servir. Foi cortar uma unha do pé, cravou a unha, flexionou, necrosou, cortou o pé, depois cortou a perna, depois cortou aqui até a coxa, final da coxa, quase na cintura. Depois a outra perna, cortou, ficou da cintura, das coxinhas para cima. Ele andava no Morro do Oscar Brito, num carrinho de rolimã. Vocês lembram do carrinho de rolimã nessa época? Que a gente que teve infância, a gente que não teve internet, né? Quem não teve internet teve infância. Quem tem internet não sabe o que é infância. Bom, falei. E quando eu ia lá em cima, na casa do vovô, meu Deus do céu, aquele cotoquinho de velho, magro, fraco, debilitado, mas quando abria a boca para falar das insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo, era tremendo. Eu vi aquele velhinho falar: meu filho, meu neto, você precisa conhecer Jesus, ele mudou a minha vida. Olha, metade de um homem já no final da sua vida, mas quando abria a boca, aliás, não precisava nem abrir, às vezes só o brilho dos olhos, o semblante da face, você sentiu o perfume de Cristo nele. Eita! Fraquinho, mas forte. Podemos terminar? Vamos terminar, amados? Vamos terminar? Quando somos fracos é que somos fortes. Paulo fala isso das bênçãos do Espírito. Grava isso aqui. Natan, coloca aí o Espírito na carne. 2 Coríntios, né? Capítulo 12. Vamos do 4 adiante.
que o espinho na carne, que todos temos, cada um tem o seu, você sabe qual o seu, se não sabe deveria saber. Ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, das quais não é de falar o homem. Vamos passando, meu filho, vamos passando, rapidinho por gentileza. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Olha de novo, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas obstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, pois de que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse, para que não me orgulhasse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E por causa disso, 3 vezes orei e pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Deixa eu falar pelo menos aqui de 3 benefícios, de 3 bênçãos do espinho na nossa carne. Primeiro é graça, segundo é poder de Deus, terceiro é humildade. 3 benefícios? Primeiro é graça, segundo é poder de Deus, terceiro é humildade, para que não nos ensoberbecesse. E nós vamos terminar então. 7º lugar, e conseguimos, rapidinho. Vivemos quando morremos. Bota aí, Natan. Vivemos quando morremos. João 12, 24. E o outro texto não vai dar para ler. Só esse. João 12, 24. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É isso, irmãos. Nós morremos em Cristo para viver Cristo em nossa vida. Essa é a realidade. Grave isso aqui, grave isso aqui. Vivemos, na verdade, quando morremos. A morte de Jesus produziu vida em nós, mas nós morremos para esse mundo. Estamos mortos para essa vida. E morto não tem desejo. Morto não tem vontade. Posso falar? Morto não olha para a mulher na rua com maldade. Morto não fala palavrão, não fala nada. Morto não fofoca. Você está morto em Cristo, se é que você quer viver nele e viver eternamente. Bom, o tempo foi curto, mas deu para falar, resumidamente, pelo menos, em 7 paradoxos de Deus. Que Deus nos abençoe a todos com esta palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito e glorificado seja o nome de Deus.